Adentre comigo a floresta ancestral, onde cada árvore guarda memórias de milênios. Você consegue ouvir os sussurros das folhas, o que elas tentam nos contar, entre as sombras dançantes e os raios de sol filtrados, segredos antigos esperam para serem descobertos. Você já sentiu que, mesmo com um sonho claro na mente, algo dentro de você te puxa para trás? Talvez você tenha adiado aquele projeto importante, evitado uma oportunidade por medo de falhar, ou se criticado tanto que acabou desistindo. Um estudo da American Psychological Association revelou que 80% das pessoas admitem praticar autossabotagem em algum momento da vida, muitas vezes sem perceber. 80%. Isso significa que para a maioria de nós, o maior obstáculo não está lá fora, está dentro. Bem-vindo a este vídeo, onde vamos explorar por que você pode ser seu próprio pior inimigo e como a sabedoria de Carl Jung pode te ajudar a mudar isso. Se você já se sentiu travado por inseguranças, medos ou hábitos que te sabotam, este vídeo é para você. Antes de começarmos, deixe seu like e se inscreva no canal, e ative o sininho para não perder conteúdos que vão transformar sua vida. Vamos juntos descobrir como parar de lutar contra si mesmo. Hoje você vai entender por que nos sabotamos, o que Jung chamava de sombra, e como ela nos controla, e o mais importante, 3 passos práticos para superar a autossabotagem e se tornar seu maior aliado. Vamos mergulhar na psicologia de Jung e no desenvolvimento pessoal, para revelar por que, às vezes, somos nossos próprios inimigos, e como podemos mudar essa história. Imagine alcançar seus objetivos sem aquele peso interno te segurando, ou enfrentar desafios com confiança, sabendo que você está do seu lado. Parece libertador, não é? Então, prepare-se porque essa jornada vai te mostrar que o maior vilão da sua história pode se tornar o herói. Pensa comigo quantas vezes você já se pegou procrastinando, mesmo sabendo que precisava agir, ou quantas vezes deixou uma oportunidade passar porque achou que não estava pronto. Essas não são apenas falhas de planejamento, são sinais de autossabotagem, um padrão que nos faz agir contra nossos próprios interesses. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, entendia isso como ninguém. Ele dizia que todos nós carregamos uma sombra, partes de nós mesmos que rejeitamos, como medos, inseguranças ou desejos que achamos inaceitáveis. Essa sombra não é só um conceito abstrato, ela é o inimigo interno que nos faz tropeçar quando estamos tão perto do sucesso. Jung sabia que para vencer na vida, precisamos primeiro vencer essa batalha interna. Vamos começar entendendo por que nos sabotamos e como a sombra de Jung explica isso. Depois vamos explorar a lição de Jung sobre enfrentar esse inimigo interno. Em seguida, vou te mostrar 3 sinais de que você está sendo seu próprio inimigo. E por fim, 3 passos práticos para parar de se sabotar e construir uma vida mais plena. Cada passo vem com exemplos reais e dicas que você pode aplicar hoje mesmo, seja para melhorar sua saúde mental, alcançar seus sonhos, ou simplesmente parar de ser tão duro consigo mesmo. Antes de continuarmos, quero te perguntar qual é aquele momento em que você sentiu que se sabotou. Talvez uma chance que deixou passar ou um sonho que adiou. Conta aqui nos comentários, porque compartilhar isso é o primeiro passo para mudar. E se está gostando da ideia de vencer seu inimigo interno, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Vamos mergulhar. Porque mesmo sabendo o que queremos, muitas vezes nos sabotamos, porque adiamos aquele projeto, evitamos aquela conversa importante, ou nos convencemos de que não somos bons o suficiente. A resposta está em uma palavra que Carl Jung tornou famosa: a sombra. Vamos mergulhar na psicologia da autossabotagem, entender o que é a sombra segundo Jung, e descobrir por que ela nos faz agir contra nós mesmos. Vamos explorar como esses padrões internos nos limitam, e por que reconhecê-los é o primeiro passo para nos libertarmos. Preparado para olhar para dentro e enfrentar seu inimigo interno? Então, vamos lá. A autossabotagem é como um adversário invisível que vive dentro de nós. Ela aparece quando procrastinamos, quando desistimos antes de tentar ou
quando nos criticamos até perder a confiança. Estudos de psicologia comportamental mostram que 80% das pessoas praticam algum tipo de autossabotagem regularmente, muitas vezes sem perceber. Isso não é apenas uma falha de força de vontade, é um mecanismo psicológico profundo, e Carl Jung entendia isso como ninguém. Ele chamava a sombra de a parte de nós que rejeitamos, aqueles aspectos de nossa personalidade, como inseguranças, medos, desejos ou memórias, que escondemos porque achamos que são inaceitáveis. Jung dizia: tudo o que negamos em nós mesmos se torna nosso mestre. Em outras palavras, quando ignoramos a sombra, ela assume o controle. Pense na sombra como um armário bagunçado na sua mente. Você joga lá dentro tudo o que não quer encarar: o medo de falhar, a raiva que sente de si mesmo, a insegurança sobre seu valor. Você fecha a porta, achando que está seguro, mas a bagunça continua lá, influenciando suas escolhas. A psicologia explica que a autossabotagem muitas vezes nasce dessa recusa em lidar com a sombra. Por exemplo, quando você evita perseguir um sonho porque teme o fracasso, é a sombra sussurrando: você não é capaz. Estudos mostram que 70% das pessoas que procrastinam regularmente o fazem por medo de não atender às expectativas suas ou dos outros. Esse medo é sombra em ação, sabotando seus esforços antes mesmo de você começar. Vamos a um exemplo do dia a dia. Imagine que você quer pedir um aumento no trabalho, mas toda vez que pensa em falar com seu chefe, uma voz interna diz: você não merece isso, vão te achar arrogante. Então, você adia a conversa, inventa desculpas, e no fim, não faz nada. Isso é autossabotagem. E Jung diria que é a sombra te segurando. Ela usa suas inseguranças para te convencer que ficar parado é mais seguro do que arriscar. Mas aqui está a ironia. Ao evitar o risco, você também evita o crescimento. Como Jung explicava, a sombra não é só um obstáculo. Ela é uma parte de você que, quando enfrentada, pode te tornar mais forte. Aqui vai uma história real para ilustrar. Conheço uma mulher chamada Beatriz, que sonhava em abrir seu próprio negócio de confeitaria, mas nunca dava o primeiro passo. Ela sempre dizia: não sou organizada o suficiente, não tenho experiência, vou falhar. Essa autocrítica era sua sombra falando, alimentada por anos de comparações com colegas mais bem-sucedidos. Inspirada por Jung, Beatriz decidiu enfrentar esse inimigo interno. Ela começou a questionar suas crenças. Por que acho que não sou capaz? O que realmente está me parando? Ao reconhecer sua sombra, ela percebeu que o medo de falhar era maior do que qualquer obstáculo real. Beatriz deu um passo pequeno, começou vendendo bolos para amigos e hoje tem uma confeitaria de sucesso. Ela me disse: eu percebi que meu maior inimigo não era o mercado, era eu mesma. Essa é a lição de Jung. A sombra te sabota, mas quando você a encara, ela perde o poder. Por que nos sabotamos? Primeiro, porque a sombra explora nossas inseguranças. Quando rejeitamos partes de nós mesmos, como falhas ou medos, elas se tornam mais fortes, moldando nossas ações, sem que percebamos. Segundo, porque a autossabotagem é uma forma de autopreservação distorcida. A psicologia explica que nosso cérebro prefere a segurança do conhecido, mesmo que isso signifique ficar parado, do que o risco do desconhecido. Um estudo da Universidade de Chicago revelou que 65% das pessoas evitam novas oportunidades por medo do fracasso, mesmo quando sabem que podem se beneficiar. E terceiro, porque a sombra cria um ciclo vicioso. Quanto mais você se sabota, mais acredita que não é capaz, o que alimenta ainda mais a vergonha. Vamos a uma analogia para tornar isso mais claro. Pense na sua mente como um palco de teatro. A sombra é aquele ator que você nunca deixa subir ao palco, porque acha que ele vai estragar a peça. Mas enquanto ele fica nos bastidores, ele começa a dirigir o show, sabotando suas falas e mudando o roteiro. Jung nos ensina que a solução é convidar esse ator para o palco, não para ser o protagonista,
mas para fazer parte da história. Quando você reconhece a sombra, ela para de controlar o espetáculo e se torna apenas uma parte da sua narrativa. E vamos combinar, um espetáculo com todos os atores no palco é muito mais interessante do que um com metade do elenco escondido. Agora você pode estar pensando, mas como sei se estou me sabotando? E como enfrento essa sombra? Boa pergunta. A autossabotagem é tão comum que às vezes nem notamos, mas reconhecer seus padrões é o primeiro passo para mudar. Como Jung dizia, o que você resiste, persiste. Ignorar a sombra a torna mais forte, mas enfrentá-la a enfraquece. Quero ouvir de você. Você já percebeu um momento em que se sabotou, talvez adiando um sonho, ou se criticando demais? Conta aqui nos comentários, porque compartilhar sua história pode inspirar outros a reconhecerem seus padrões. E se este vídeo está te ajudando a entender por que você se boicota, dê um like, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Vamos para o próximo passo. Se a autossabotagem é o inimigo interno que nos segura, como podemos derrotá-lo? Carl Jung, o mestre da psicologia analítica, tinha a resposta: para vencer a si mesmo, você precisa enfrentar sua sombra. Vamos explorar a lição de Jung sobre integrar a sombra, aquelas partes de nós que rejeitamos, mas que moldam nossas ações. Vamos descobrir por que enfrentar esse inimigo interno é o maior ato de coragem que você pode cometer, e como isso pode te libertar, para viver com mais propósito, confiança e autenticidade. Preparado para transformar seu maior obstáculo em seu maior aliado? Então vamos mergulhar. Carl Jung acreditava que a sombra não é apenas um problema, é uma oportunidade. Ele dizia: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar a escuridão consciente. Em outras palavras, a sombra, seus medos, inseguranças, falhas ou desejos reprimidos, não é algo para ser escondido, mas para ser enfrentado. Quando você ignora a sombra, ela te controla, alimentando a autossabotagem. Mas quando a encara, você recupera o poder. Para Jung, integrar a sombra significa aceitar todas as partes de quem você é, sem julgamento, e usá-las para crescer. Isso não é fácil. Exige coragem para olhar nos olhos do que você teme em si mesmo, mas é exatamente essa coragem que te liberta. Por que enfrentar a sombra é tão poderoso? Porque a autossabotagem vem de um conflito interno, a luta entre quem você é e quem você acha que deveria ser. Jung explicava que, quando rejeitamos partes de nós mesmos, como a raiva, a insegurança ou até um sonho impossível, criamos uma divisão interna. Essa divisão nos faz agir contra nossos próprios interesses, como procrastinar, evitar riscos, ou nos criticar incessantemente. A psicologia moderna confirma isso. Estudos mostram que pessoas que reprimem aspectos de si mesmas têm 60% mais chances de sofrer de ansiedade e baixa autoestima. Mas quando aceitam suas imperfeições, elas experimentam um aumento de 65% na confiança e na satisfação com a vida. Enfrentar a sombra é como fazer as pazes com você mesmo, e isso é o começo de uma vida mais plena. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você quer mudar de carreira, mas uma voz interna diz: você não é qualificado, vai falhar. Essa voz é a sombra, alimentada pelo medo de não ser bom o suficiente. Em vez de ignorá-la, Jung te diria para enfrentá-la. Pergunte a si mesmo: por que acho que não sou capaz? Que evidências tenho disso? Ao fazer isso, você pode descobrir que esse medo vem de uma crítica antiga ou de uma comparação injusta. Ao reconhecer essa sombra, você pode dizer: eu não sou perfeito, mas tenho habilidades e posso aprender. De repente, aquele medo que te paralisava se torna um convite para crescer. Você não precisou gritar ou se forçar a ser outra pessoa. Você venceu sendo honesto consigo mesmo. Aqui vai uma história real para inspirar. Conheço um cara chamado André,
que sempre se sabotava em relacionamentos. Ele evitava se abrir com parceiros, porque tinha vergonha de sua insegurança, achando que pareceria fraco. Essa sombra o fazia terminar relações antes que se tornassem sérias, por medo de ser rejeitado. Inspirado por Jung, André decidiu enfrentar essa insegurança. Ele começou a admitir para si mesmo: eu sinto medo, e tudo bem. Em seu próximo relacionamento, ele foi honesto com a parceira, dizendo: às vezes, me sinto inseguro, mas quero construir algo verdadeiro com você. Para sua surpresa, a parceira valorizou sua vulnerabilidade, e o relacionamento floresceu. André me disse: quando parei de fugir da minha sombra, encontrei uma força que nem sabia que tinha. Essa é a lição de Jung. Enfrentar a sombra é transformar o inimigo em aliado. Por que integrar a sombra é tão transformador? Primeiro, porque te liberta do conflito interno. Quando você aceita suas imperfeições, para de lutar contra si mesmo, e começa a usar sua energia para crescer. Segundo, porque te conecta com sua autenticidade. Jung dizia que a sombra contém não só defeitos, mas também potenciais escondidos, como criatividade ou paixão que você reprimiu. Ao integrá-la, você desbloqueia esses dons. E terceiro, porque é um ato de coragem que inspira os outros. A psicologia mostra que pessoas que se mostram vulneráveis e autênticas são vistas como 70% mais confiáveis e inspiradoras. É como se, ao enfrentar sua sombra, você desse permissão para os outros fazerem o mesmo. Vamos a uma analogia para tornar isso mais claro. Pense em sua mente como um rio. A sombra é como uma correnteza subterrânea que você não vê, mas que puxa você para baixo. Quando você tenta ignorá-la, ela te arrasta sem que você perceba. Mas quando enfrenta a sombra, mergulhando para entender suas correntes, você aprende a nadar com ela. De repente, o rio não é mais um obstáculo, mas um caminho que te leva adiante. Jung nos ensina que integrar a sombra é como aprender a navegar esse rio. Você não elimina as correntes, mas usa elas para chegar ao seu destino. E vamos combinar: navegar com confiança é muito mais divertido que lutar contra a corrente. Agora, você pode estar pensando: mas enfrentar a sombra parece assustador. Como faço isso sem me sentir pior? E essa é uma dúvida válida. Jung reconhecia que olhar para a sombra é desconfortável, mas ele dizia que o desconforto é temporário. A psicologia reforça: pessoas que praticam a autoaceitação, mesmo enfrentando emoções difíceis, têm 55% menos probabilidade de sofrer de estresse crônico. A chave é começar com empatia por si mesmo, reconhecendo que todos nós temos sombra. Não se trata de ser perfeito, mas de ser inteiro. Como Jung dizia, a totalidade, não a perfeição, é o que nos torna humanos. Vamos a um exemplo do cotidiano para reforçar. Digamos que você evita falar em público porque tem medo de errar. Essa sombra, o medo do fracasso, te faz recusar convites para apresentações no trabalho. Em vez de fugir, siga o conselho de Jung. Enfrente essa insegurança. Pergunte: o que de pior pode acontecer se eu errar? Como posso usar isso para crescer? Talvez você perceba que um erro não define seu valor, e decida tentar começando com uma apresentação pequena. Ao fazer isso, você transforma o medo em um degrau para a confiança. É como transformar um vilão de filme em um coadjuvante que te ajuda a brilhar. Quero ouvir de você. Você já enfrentou uma parte de si que te sabotava? Talvez uma insegurança ou medo que você decidiu encarar? Conta aqui nos comentários, porque sua história pode inspirar outros a darem esse passo. E se este vídeo está te mostrando como a sombra pode ser sua aliada, dê um like
e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Vamos para o próximo passo. Agora que identificamos os sinais de que você está sendo seu próprio inimigo, é hora de olhar para dentro e identificar se a sombra está silenciosamente controlando sua vida. A autossabotagem é sorrateira. Ela se disfarça de hábitos comuns, como procrastinação ou autocrítica, e muitas vezes nem percebemos que estamos nos boicotando. Vamos explorar 3 sinais claros de que a sombra está no controle, com base na psicologia do comportamento humano e nas ideias de Jung. Vou te mostrar como esses sinais aparecem no dia a dia, com exemplos reais, para que você possa reconhecê-los e começar a se libertar. Vamos juntos trazer essas armadilhas à luz, preparado para um momento de autorreflexão. Então, vamos lá. Autossabotagem é como um sabotador interno que trabalha nos bastidores, minando seus sonhos e esforços. Estudos de psicologia mostram que 75% das pessoas exibem comportamentos de autossabotagem regularmente, muitas vezes sem perceber. Jung explicava que esses comportamentos vêm da sombra, aquelas partes de nós que rejeitamos, como medos, inseguranças ou crenças limitantes. Quando ignoramos a sombra, ela assume o volante, nos levando a agir contra nossos próprios interesses. A boa notícia: reconhecer esses sinais é o primeiro passo para recuperar o controle. Vamos analisar 3 sinais de que você está sendo o seu próprio inimigo, com exemplos práticos, para te ajudar a identificar essas armadilhas em sua vida. Sinal 1: procrastinação crônica alimentada pelo medo. O primeiro sinal é quando você adia tarefas importantes, mesmo sabendo que precisa agir. Não é só preguiça, é o medo disfarçado. Talvez você queira começar um projeto, como escrever um livro, ou se inscrever em um curso, mas sempre encontra uma desculpa. Não tenho tempo agora, ou preciso me preparar. Jung diria que esse é o medo do fracasso, uma parte da sua sombra, te convencendo que é mais seguro ficar parado. A psicologia reforça. Um estudo da Universidade de Sheffield revelou que 70% dos procrastinadores crônicos evitam tarefas por medo de não serem bons o suficiente. Esse medo te mantém na zona de conforto, mas também te impede de crescer. Exemplo: Clara queria mudar de carreira para trabalhar com design de interiores, mas adiava a inscrição, um curso, porque achava que não tinha talento natural. Ela passava horas pesquisando, mas nunca dava o primeiro passo. A sombra dela, o medo de não ser capaz, a mantinha travada. Quando reconheceu isso, Clara decidiu se inscrever, mesmo com medo. O curso a surpreendeu. Ela não só tinha talento, como descobriu uma paixão. Clara me disse: eu percebi que a procrastinação era minha sombra, me sabotando. Fique atento. Se está sempre adiando seus sonhos, a sombra está no comando. Sinal 2: autocrítica excessiva que destrói sua confiança. O segundo sinal é quando você se critica tanto que perde a confiança em si mesmo. Sabe aquela voz interna que diz: você não é bom o suficiente, ou porque você achou que isso daria certo? Essa é a sombra falando, amplificando suas inseguranças. Jung explicava que a autocrítica excessiva vem da rejeição da sombra. Quando negamos nossas imperfeições, elas voltam como um juiz interno implacável. Estudos de psicologia mostram que 65% das pessoas com baixa autoestima têm um padrão de autocrítica severa, o que leva à autossabotagem, como abandonar projetos ou evitar desafios. Exemplo: Marco sonhava em ser palestrante, mas toda vez que ensaiava, criticava cada detalhe. Minha voz é horrível. Ninguém vai me levar a sério.
Essa autocrítica o fazia desistir. Antes de ter inspirado por Jung, ele começou a questionar essa voz. Por que sou tão duro comigo mesmo? E se eu tentar? Mesmo imperfeito, Marcos fez sua primeira palestra em um evento pequeno. Apesar dos erros, recebeu aplauso. Ele me disse: eu percebi que minha maior crítica vinha de mim, não dos outros. Se você se critica ao ponto de se paralisar, a sombra está te sabotando. Sinal 3. Medo do sucesso, tão grande quanto o medo do fracasso. O terceiro sinal é quando você evita o sucesso por medo do que ele traz. Parece estranho, mas muitas vezes sabotamos nossas vitórias porque tememos as responsabilidades, as expectativas, ou até a inveja dos outros. Jung dizia que a sombra inclui não só nossos medos de falhar, mas também nossos medos de brilhar. A psicologia confirma. Um estudo da Universidade de Nova York mostrou que 60% das pessoas evitam oportunidades de destaque por medo de não dar conta ou de perderem conexões sociais. Esse medo do sucesso é sombra te convencendo que é mais seguro. É seguro ficar na média. Exemplo: a Sofia tinha a chance de liderar um projeto importante no trabalho, mas recusou dizendo: não estou pronta, vão esperar demais de mim. No fundo, ela temia que o sucesso a tornasse alvo de críticas ou inveja. Quando percebeu que esse medo era sua sombra, a Sofia decidiu aceitar o próximo desafio. O projeto foi um sucesso, e ela ganhou o respeito dos colegas. Sofia me disse: eu percebi que tinha mais medo de brilhar do que de falhar. Se você evita oportunidades porque teme o peso do sucesso, a sombra está te segurando. Esses sinais: procrastinação crônica, autocrítica excessiva e medo do sucesso, são como alertas vermelhos, mostrando que a sombra está te sabotando. Mas aqui está a boa notícia: é reconhecê-los é o começo da mudança. Como Jung dizia, o que você resiste, persiste. Ao identificar esses padrões, você já está trazendo a sombra à luz. A psicologia mostra que pessoas que reconhecem seus comportamentos de autossabotagem têm 50% mais chances de mudar seus. Então não é só sobre parar de se sabotar, é sobre abrir espaço para uma vida mais confiante e plena. Vamos a um exemplo do cotidiano para reforçar. Imagine que você quer começar um canal no YouTube, mas adia as gravações. Sinal: critica cada detalhe do seu vídeo antes mesmo de publicar. Sinal 2. E no fundo teme que, se é certo, você não consiga lidar com a pressão ou com haters. Sinal 3. Esses são os tentáculos da sombra assegurando, mas ao reconhecê-los, você pode decidir. Você pode decidir: vou gravar um vídeo simples, mesmo que não seja perfeito, e vou compartilhar com amigos antes de publicar. Esse pequeno passo quebra o ciclo da autossabotagem e te coloca no caminho da coragem. Agora você pode estar pensando: esses sinais não tão familiares.